Olá pessoal, hoje vou abrir mais um vídeo aqui e hoje eu vou falar sobre a aula número, deixa eu conferir aqui, a aula número 10, tá gente? Hoje eu vou falar sobre a aula número 10, tá? E na aula 9 eu falei sobre diodos, tá? E eu deixei o diodo Zener para essa próxima aula de número 10, tá? Então eu vou falar um pouco sobre esse diodo Zener aí, que ele é um diodinho mais complicado um pouquinho. Eu vou deixar aqui a foto de um diodo, tá? De um diodo Zener, o símbolo dele e tudo. Eu vou desenhando aqui para vocês como é um diodo Zener, tá? Então, vocês desculpem meus desenhos, gente, que eu sou ruim para desenhar. Bom, o diodo Zener, gente, é o diodo normal que nós aprendeu, né? O símbolo é quase o mesmo, tá? Você vai aprender a fazer isso, você faz um trianguinho assim, tá? Você faz isso, tá? Aí aqui é o diodo simples, o diodo normal que nós aprendemos, tá? O Zener, aí você faz uma coisinha pra cá e outra pra cá assim, ó. Tá? Esse aí que diferencia um diodo comum de um diodo Zener, tá? E vocês vão encontrar isso aí nas placas, vocês vão encontrar isso aí nos esquemários, tá? Esse símbolo aqui, tá? É sempre aquilo que eu falei pra vocês, tá? Aqui sempre é negativo ficar positivo, tá? Pra técnico, tá gente? Esse aí é o mesmo, é a mesma coisa que eu falei do outro lá, né? Não é o material, não tá falando do material que é feito ele não. A forma de condução dele, tá? A forma de você testar ele no multiteste. Então você vai pôr o multiteste aqui e aqui no negativo ele vai dar uma condução, tá? As medidas deles não são iguais às medidas de diodo comum não, tá? Tem alguns deles aí que você vai medir ele tem tem um escape, tem uma fuga, tá? Porque eles são diodos especiais, não são diodos normais igual o diodo comum. Então, se não me engano, quanto maior é o valor dele, maior é a fuga que ele tem, tá? Então, uma forma para você saber se essa fuga tá normal interna dele, né? Essa passagem interna dele, porque o diodo comum assim ele vai dar, né? E assim ele não dá nada, tá? Já o Zener, por um lado, ele, dependendo da medida dele, ele vai dar uma conduçãozinha, tá? Quando você inverter o lado, ele vai dar uma conduçãozinha pequena. A gente chama isso aí de fuga, tá? Na linguagem de técnica aí, fuga. É um pequeno escape, né? Que tá passando. Então tem muitas peças que tem fuga, tá? Existe a fuga, né? A passagem que é defeito, tá? Então, mas no diodo Zener, por exemplo, tem uma fugazinha, tá? Cada um tem seu valor mais ou menos. Então, uma forma de você saber se ele está estragado ou não é você pegar um novo do mesmo valor, né? E fazer a comparação, né? Ou de outra forma, é você ir lá nesse ponto positivo dele lá assim, que geralmente vai estar assim na placa, né? No circuito, é medir a corrente em cima dele, medir a tensão em cima dele, tá? Porque qual que é a função desse diodo aqui? A função desse diodo aqui é geralmente para estabilizar, tá? Usa mais para estabilizar. Mas ele usa muito em circuitos como proteção, tá? É protetor de circuitos, ele protege o circuito. Então, como ele trabalha com uma tensão pré-fixada, tá? A tensão vem impressa no próprio corpo dele, né? Ou pelo código dele, que cada um dele tem uma especificação. Então aí ele trabalha mais ou menos assim, tá? Vamos supor que tem um resistorzinho aqui, tá? Você já sabe o que é um resistor, né? Isso aqui é uma R, né? É um resistor, tá? Aí aqui tem uma tensão de mais B aqui, uma corrente aqui, vamos pôr aqui, por exemplo, a tensão aqui de 10 volts, só para vocês terem uma ideia. Tem o negativo, a tensão negativa, né? É o terra, no caso é o terra aqui, né?
Então eu estou usando aqui como se fosse uma bateria aqui, tá, gente? Estou usando aqui como se eu tivesse colocado um pouco de pilha aqui, desse aí uma tensão de 10 volts aí. Aí aqui o negativo, aqui seria o positivo, né? Então o que acontece? Vamos pôr assim, tipo aqui, vamos pôr melhor assim, vamos pôr 8 pilhas. 8 pilhas, 4 pilhas dá 6 volts, 8 pilhas. 8 pilhas aqui, em série, tá, gente? Nós estamos colocando as pilhas tudo assim em série. Você já sabe o que é em série, né? Nós estamos colocando a pilha, 8 pilhas assim, uma atrás da outra. Então, tudo em seguida, uma atrás da outra. Então, essas 8 pilhas aqui vai dar uma voltagem de 12 volts, né? 4 pilhas dá 6, 8 pilhas, 12 volts. Então, aqui vai ser 12 volts. Vamos pôr 12 volts aqui, tá? Aqui são os primeiros circuitinhos que vocês estão aprendendo, tá? É o circuitinho mais simples que vocês vão estar aprendendo até hoje. Então suponhamos que aqui a gente tem 4 pilhas aqui. As 4 pilhas estão fazendo uma soma de 12 volts, tá? Aí um lado dela vai estar ligado aqui, o outro positivo da pilha vai estar aqui, né? Aqui tá as pilhas tudo emendadas uma na outra. Então tem 12 volts aqui entrando nessa resistência aqui, tá? Essa resistência aqui. Então essa resistência tem um valor X aí, né? Um valor X aí, não sei lá, para que valor? Valor baixo, né? Vamos pôr aí 100 ohms, né? 100 R. Aí o que acontece? Do jeito que tá aqui, né? Isso aqui vai tá assim direto para cá. Do jeito que tá aqui, você vai ter 12 volts aqui e vai ter 12 volts aqui. Porque não tem carga nenhuma aqui, tá? Não tem nenhuma carga de cá. Então a mesma tensão que entra aqui vai sair aqui, tá? Aí é onde que o diodo Zener entra? Ele entra aqui, ó, né? Vamos pôr o diodo aqui para estabilizar aqui. Vamos supor que eu vou colocar um diodo Zener aqui, ligado desse ponto nesse aqui, tá? Esse diodo aqui seja 5,1. 5 é o que mais usa, tá, gente? É 5V1, não é? Os 5 volts quase não usa 5V1, tá? Então vamos pôr aqui então 5V1 aqui, 5 volts,1, é 5 volts, tá? Aí o que vai acontecer? Quando é imediato que você colocou ele aqui nesse ponto aqui do positivo do diodo aqui, positivo dele aqui, vai manter uma tensão aqui de 5,1 volt, tá? Porque esse diodo aqui, mas esse diodo tem que ser 5V1, tá? Se você põe um 4 volts aqui, vai sair 4 volts aqui. Se você põe 8 volts aqui, vai sair 8 volts aqui. Então o que ele faz aqui? Ele estabiliza essa tensão aqui, ó. Aí aqui agora passa a ser 5,1 volts, tá? Esses 12 aqui cai para 5,1. Aí a caloria, porque aí vai sobrar 5 volts, né? Esses 5 volts vai tá consumindo aqui no resistor em forma de calor. Ela vai começar a aquecer lentamente, um pouquinho mesmo. Então esses 5 volts aqui vai aquecer aqui dentro, vai fazer em forma de perda de calor, tá? Mas aí a tensão vai manter os 5,1 volts lá. Como ele tem que fazer essa função de estabilizar essa tensão, ele também sofre um pequeno aquecimento, tá? Por isso que ele não pode ser um diodinho muito pequenininho, tem que ser um diodinho maiorzinho um pouquinho. Então esses diodos tem eles de meio watt, tem o de 1 watts, tem 2 watts, tem o tamanho dele, o watts no caso aí seria o tamanho deles, tá? É a potência dele, até o tanto de caloria que ele aguenta. Então isso aqui é só para vocês entenderem como o diodo funciona estabilizando, tá? Então esse diodo Zener é justamente para isso, é para estabilizar, tá? Então onde você precisa de uma corrente, uma voltagem X pré-determinada, pré-fixa, né? Essa tensão não pode ser variada, não pode sofrer variações, se usa um diodo Zener por ali, tá?
Não é só o Zener, tá? Então, mas o Zener ele já é parte desse circuito, tá? E, geralmente usa-se um transistor, né? Um transistor, um capacitorzinho, um resistorzinho, forma um circuito regulador, tá? Esse circuito regulador é para estabilizar essa tensão. Mas só você colocar um resistorzinho ali e colocar o diodo ali, você já tem uma tensão estabilizada ali, tá? É lógico, depois você vai ter que colocar um filtrozinho e tal, algumas coisas a mais para você funcionar. Mas isso é só para vocês entenderem, tá? Entender o que é o diodo Zener. Por isso eu falei para vocês que o diodo Zener ele é mais complexo um pouquinho por causa disso, né? Não é um diodo comum, simples, né? Ele é um diodo que ele é muito usado em circuitos reguladores, tá? Em circuitos estabilizadores, que estabilizam. Então, numa placa eletrônica, existe muitos diodos Zener, tá? Em outra parte que eles usam também o diodo Zener, ele é usado também nas partes de circuito de proteção, tá? Todos os aparelhos eletrônicos geralmente têm seu circuito de proteção, tá? A proteção no caso é para sobrecarga, né? Assim, para o aparelho não pegar fogo, o aparelho não queimar, não sair queimando outras partes, né? Então sempre existe um circuito de proteção para proteger parte do circuito, né? Então, no aparelho, por exemplo, pode existir vários circuitos de proteções, tá? Não é só um, pode existir vários circuitos de proteção. Por exemplo, numa televisão, por exemplo, existe o circuito de proteção que protege a tela, né? Existe circuitos que protege a fonte, para a fonte não subir muito, não queimar o resto dos outros equipamentos. Existe circuito de proteção assim para proteger circuito integrado, microprocessadores, tá? Trabalham com tensões baixas, né? Mas por um motivo qualquer pode vir uma tensão alta e queimar tudo. Então existe esses circuitinhos de proteção. Esses circuitos são circuitos que, que protegem o aparelho, tá? Da mesma forma que tem o disjuntor, né? Lá na rua tem o disjuntor lá na sua caixa de força lá, né? O disjuntor ele não é nada mais que uma proteção, tá? Ele é uma proteção, é um circuito, é um equipamentozinho que protege de dar uma sobrecarga dentro da sua casa e pegar fogo na sua casa. Então o disjuntor é para isso, o disjuntor cai, né? Ele cai justamente para não acontecer isso. Quando você fecha curto numa tomada, por exemplo, o disjuntor vai lá e cai. Então é o circuito de proteção, isso aí chama proteção, tá? Então, como tem a proteção da corrente alternada da rua, tudo aí dentro da sua casa, tudo, existe o circuito de proteção eletrônico, tá? Existe proteção mecânica também, viu, gente? Existem vários sistemas mecânicos de proteção. Proteção contra acidente, entendeu? Proteção, por exemplo, se uma máquina que faz serviço perigoso, por exemplo, você não pode pôr a mão lá, então existe as partes mecânicas que protegem você não colocar lá. São tudo sistemas de proteção. Tá? Então, no circuito eletrônico é a mesma coisa. No circuito eletrônico existem as proteções eletrônicas, tá? Que protege a placa sua, protege seu circuito lá, protege suas peças, né? Para evitar que o seu aparelho queima tudo, né? Que dá perca total, para que não pega fogo, tá? E não causa acidente, né? Então existem essas proteções. Então, gente, os diodos Zener é isso aí que eles fazem, tá? Aí eu vou deixar uma tabela aqui ao lado aqui sobre os diodos Zener também, para vocês tá sabendo, tá? É equivalência, tá? Por exemplo, você pega o diodo lá na placa, às vezes ele tem um número dele, mas você não sabe qual voltagem que ele estabiliza, qual que é a função dele. Então você vai na tabela aqui e você vai ver qual é a voltagem que ele estabiliza, né? Que ele está fazendo ali. Outra forma de você saber disso também é você ir no esquemário do aparelho, né? O esquemário, gente, para quem não sabe o que é esquemário,
O esquemário é o mapa do aparelho, tá? Da mesma forma que o engenheiro projeta a sua casa e faz a planta da casa, né? A planta da casa é o esquemário da sua casa, tá? Com todo o sistema de elétrico, né? Sistema de alvenaria, sistema de encanamento, né? Tudo isso aí tá na sua planta, né? Na planta da casa. Nos aparelhos eletrônicos é a mesma coisa. Existe o esquemário, tá? É a planta do aparelho. É todo o funcionamento do aparelho desmembrado em parte por partes, né? Então, uma vez que você estuda isso, você consegue decifrar peça por peça que está lá no esquemário, tá? Então, se você vê uma peça lá na placa, você vai no esquemário, você sabe que peça que é, para que ela serve, o que ela está fazendo ali. Então é para isso que a gente está estudando, né? Estudando para aprender isso aí. Eu não quero que vocês sejam técnico, trocador de peça, tá? Existe muito técnico no mundo aí, são técnicos trocadores de peça. Aí é aquele técnico assim que fica trocando a peça. Tá, eu acho que é isso aqui. É o achismo, né? Ah, eu acho que é isso aqui. Vai lá, troca, não é. Não, então é isso aqui. Ah, vai lá, não é. Ah, então é esse. Acaba que o cara, às vezes, troca as peças quase tudo da placa e o trem não funciona. Tá? Então aí esses são chamados técnicos de fundo de quintal. Tá? São técnicos que são trocadores de peça. O cara só troca peça. O cara não tem um conhecimento teórico, um conhecimento profundo do equipamento, do aparelho. Talvez o cara não usa nem equipamento para consertar. Então esse tipo de técnica, assim, gente, não adianta, tá? Você tem que se profissionalizar, tá? Você tem que saber o que você está fazendo, entender daquilo que você vai fazendo. Por exemplo, você não vai abrir uma padaria se você não souber fazer pão. É a mesma coisa, tá? Você não vai abrir uma eletrônica se você não sabe consertar, tá? E se você sabe só trocar peça, abre uma oficina lá, você vai ter muito problema. Pode ter certeza disso. Muito problema, principalmente com o cliente, hein? Cliente hoje, os clientes hoje são muito exigentes, gente. E as leis pegam firme também, tá? Existe o PROCON aí hoje, existe várias entidades aí que ferram o caboclo mesmo se você não souber trabalhar, tá? Então, antes de pôr a mão em qualquer aparelho de qualquer pessoa, principalmente se for de outra pessoa, né, gente? Saiba o que você está fazendo, tá? Não vai meter na mão de qualquer jeito no aparelho dos outros aí sem saber, tá? Porque você pode danificar o aparelho, estragar, colocar defeitos muito mais difíceis de ser tirado depois. Ou às vezes tem aparelhos que às vezes nem dá conserto. Durante a minha temporada que eu mexi com eletrônica, teve muitos aparelhos que eu peguei para consertar que não tinha nem condição de consertar, de tanto que o técnico lá de fundo de quintal estragou o aparelho, acabou com o aparelho, então não tem jeito, né? E a gente é obrigado a falar a verdade, o que está acontecendo, você mostrar para o cliente, né? O que o cara fez na placa, né? O que o cara fez com a sua placa, né? E aí é onde dá o problema, gente, é onde dá muito problema na parte, quem vai mexer com consertar alguma coisa. Se vai consertar alguma coisa, seja gabaritado para aquilo, tá? Não mete a mão sem saber. Se o aparelho é seu, se queimar, não tem problema, tá? Tudo bem, né? Mas se é de cliente, se é aparelho dos outros, tenha muito cuidado. Aprenda primeiro, né? Antes de fazer isso, tá? É o conselho que eu dou como técnico, que eu já fui técnico há muitos anos, então você tem que saber o que você vai fazer na aparelho dos outros, né? Então, gente, hoje foi nossa aula aí de diodo Zener, né? Depois, se vocês quiserem aprender mais sobre diodo Zener, existe todo assim um conhecimento de como funciona, como o material dele se reage quando chega energia nele, entendeu?
Esse aí eu não vou entrar nesses detalhes não, porque vai entrar muito em equação, entendeu? Muita parte teórica mesmo, né? A parte física mesmo, então eu não vou entrar nessa parte aí, eu estou entrando na parte mais técnica mesmo, só, né? Para nós técnicos, né? Para as pessoas aprenderem a consertar só. Sabendo medir o aparelho, medir a peça se está com defeito ou não, é o essencial, né? Agora, se você vai ser engenheiro, alguma coisa assim desse tipo, aí é bom que você aprenda tudo sobre um diodo Zener, por exemplo, né? Como se comporta, como o material dele se comporta, né? Como as moléculas interna dele se comportam, tudo você tem que saber, né? Mas não é o nosso caso aqui, nós aqui é só para saber se está funcionando ou não, né? Então, gente, ó, eu agradeço vocês aí por vocês terem me acompanhado aí na aula 10, né? E você se inscreve lá no meu canal, lá, o canal Tani Luiz, lá no YouTube. Quem está chegando pela primeira vez aí, não me conhece ainda, eu sou o Tani Luiz, Luiz Tani ou Tani San, tá? O canal é canal Tani Luiz, tá? Meu Facebook também é Tani Luiz também. E vocês podem estar comentando lá, compartilhando, abaixando. Eu só não quero assim que vocês peguem a minha imagem, peguem a minha coisa aí, baixe e faz edição, tá? Eu não quero que vocês façam isso, tá? Mas vocês podem compartilhar, pode baixar, entendeu? Não tem problema. Mas fazer edição em cima da minha imagem eu não aceito, gente. Aí eu vou ter problema com vocês aí, tá? Mas pode compartilhar, pode baixar, pode fazer o que vocês quiserem aí. De menos editar o vídeo, tá? Eu não aceito que edite o vídeo, tá? É minha imagem, é minha aula, né? Então eu tenho direitos autorais sobre isso, tá, gente? Então não faça isso, não edita o vídeo, tá, gente? Vocês podem compartilhar lá no Facebook, onde vocês quiserem, tá? Mas não faça edição no vídeo, ok, gente? É só isso aí que eu peço pra vocês, tá? Então, gente, ó, fica todo mundo com Deus aí, um abraço para todo mundo, né? Eu espero vocês na aula de número 11, tá? O tema ainda não sei, ainda vou ver ainda qual é a próxima etapa. Certamente deve ser transistor, tá? Depois do diodo a gente vai ter que começar a aprender sobre transistor, tá? Então o transistor também é uma aula bem complexa também, mas a gente chega lá. Eu vou ensinar de uma forma bem simples, né? Bem simples do simples mesmo, bem facinho, para vocês entenderem, para vocês aprenderem, ok, gente? Aí mais à frente, quando a gente tiver em aula avançada, em eletrônica avançada, a gente entra em detalhes, tá? A gente entra em tensões, em materiais do que é feito, tudo isso aí, mas por enquanto não precisa não. Por enquanto a gente vai aprender de modo bem simples, ok, gente? Então um abraço para todo mundo aí, gente. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo.